noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesta noite. Nós vamos meditar nessa noite num salmo muito conhecido, um dos salmos mais lidos, talvez, de todos os salmos, e já foi objeto, certamente, de tempo de meditação particular que você teve diante de Deus nesse salmo, que é o salmo de número 91. Eu quero, excepcionalmente hoje, mudar um pouco a nossa prática de sempre lermos a uma só voz as passagens bíblicas, e eu quero, inclusive, sei que os nossos irmãos da técnica estarão projetando o texto, não tem problema, até porque o nosso culto também está sendo transmitido. Mas você que abriu a sua Bíblia aí nesse salmo, ou que está utilizando talvez uma Bíblia eletrônica, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse salmo, mas eu quero que você agora feche os seus olhos. E eu quero que você ouça a voz de Deus, enquanto eu leio o salmo de número 91. Nós acabamos de cantar um cântico dizendo assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Nós estamos aqui, é verdade, estamos na casa do Senhor, na presença do nosso Deus, mas eu quero fazer um convite para você nessa noite. Que tal agora nós nos transportarmos daqui para o esconderijo do Altíssimo? Você não quer ir para lá? Eu não sei como você chegou aqui. Como foi a sua última semana? Como tem sido os seus últimos dias? Mas vamos agora ouvir a voz de Deus, e o Senhor vai te convidar nessa noite para que você se esconda nele, que você se refugie nele, que você se abrigue nele, e que você encontre proteção e segurança nele. Todos de olhos fechados, mas buscando ouvir a palavra de Deus. Ouçamos a exposição, a leitura do salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Bondoso Deus, estamos reunidos nessa noite em culto, em adoração ao Senhor.
Já entoamos um hino que diz que cada momento contigo é um momento precioso. Já lemos 2 porções da tua palavra, onde vemos os teus servos expressando o teu cuidado, a tua proteção. Já entoamos esses lindos cânticos que expressam verdades ao Senhor. E aqui estamos, ó Pai, agora, diante do Senhor, para ouvir a exposição da tua palavra. Nós, os teus filhos reunidos aqui nessa noite, queremos nos esconder no Senhor. Queremos agora nos abrigar debaixo das tuas asas, Senhor. A começar em mim e em cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, e aqueles que estão em seus lares também. Fale ao nosso coração, edifica-nos com a tua palavra para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Certamente em algum momento da sua caminhada até aqui, você já enfrentou tempestades. Eu não estou falando, obviamente, agora de tempestades ligadas ao tempo, ao clima, à meteorologia, mas das lutas, das dificuldades da vida. E certamente também diante das lutas e das dificuldades que você enfrentou, você deve ter encontrado, talvez, na igreja a qual você pertence, em algum irmão querido, numa irmã que te deu acolhida, em seu tempo a sós na presença de Deus, em que você se sentiu verdadeiramente amparado, abrigado, protegido. Há uma coisa que nós muitas vezes nos esquecemos ao longo da nossa carreira cristã, é que nós somos amados do Pai. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Em Cristo Jesus, não por mérito nosso, não há nenhum mérito em nós que nós merecêssemos essa dádiva da graça, da misericórdia, do amor de Deus, mas você, meu irmão, minha irmã que está aqui, você é amado do Pai. Você é amada do Pai. Nós não sabemos quem é o autor humano desse salmo. Isso não é o mais importante agora. Para aqueles que gostam de estudar, há algumas possibilidades. Pelo fato dele vir logo após o Salmo 90, então alguns dizem que quando isso acontece, sobretudo nos livros de Salmos, pode-se atribuir a autoria do próximo salmo ao autor anterior. Então há quem diga que tenha sido Moisés o autor desse salmo, mas nós não temos como provar isso. Há outros que preferem atribuir a autoria desse salmo a Davi, porque conhecemos outras partes do saltério em que há palavras parecidas com estas palavras do Salmo 91. Mas isso não é o mais importante agora. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que Deus inspirou alguém para fazer essa oração, para escrever essa poesia. E nesta noite, mais uma vez, o Salmo 91, que é tão conhecido, e infelizmente alguns o utilizam da forma errada. Quantos de nós aqui já não vimos essa cena de entrar talvez numa casa e ver uma Bíblia aberta, talvez num ponto destacado da sala da casa, no Salmo 91? Ou você adentra um estabelecimento comercial, escola ou outro lugar e vê uma Bíblia aberta e você chega perto para ver Salmo 91. Uma vez eu tive a curiosidade de perguntar para a pessoa: você já leu o que está escrito aqui? Ainda não. Está aberta. Eu vi um lugar que a Bíblia estava há tanto tempo aberta no Salmo 91 que fecharam a Bíblia, ela abriu sozinha. Ela ficou já congelada, sabe? Assim, ela não conseguia fechar mais, ela já estava naquela posição há tanto tempo. E você sabe, meu irmão, minha irmã, que para nós a palavra de Deus não é um objeto de enfeite. Nada contra se você comprou talvez aquela estantezinha dourada e você tem uma Bíblia bonita. Antigamente nas igrejas, talvez no lugar desse vaso bonito que está aqui, talvez tivesse uma Bíblia aberta, explicando que realmente dá centralidade do culto, da palavra. Mas mais do que você ter um objeto ou a Bíblia aberta na sua casa ou onde você trabalha, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E esse é um dos salmos que o Senhor fala profundamente ao nosso coração. Mas ele nos alerta de algumas coisas. Este salmo começa com a verdade de que não é qualquer pessoa que pode desfrutar deste abrigo e dessa proteção. Se há porventura alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu não quero que você se sinta ofendido.
Você pode sair nessa noite daqui transformado, alcançado pela maravilhosa graça de Jesus, mas não é qualquer pessoa que pode se sentir abrigada e protegida pelo Altíssimo. Só os seus filhos, só aqueles que o servem. E é interessante que o Salmo 91 inicia com as seguintes palavras, ele diz para nós assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, nós, e a pergunta é, você está lá? Meu irmão, minha irmã, você mora no esconderijo do Altíssimo? Porque habitar não é ir de vez em quando lá. Habitar não é, eu dei uma passadinha lá, fiquei uma meia hora e saí. Habitar é morar. Habitar é ficar. Habitar é residir. Você habita no esconderijo do Altíssimo? Você diz, é o meu lugar preferido, pastor. Aliás, eu sei que o culto daqui a alguns minutos encerrará essa reunião, mas eu continuo no esconderijo do Altíssimo. Eu vou para casa, pastor, e vou ter talvez ainda um tempo social com a minha família, eu vou dormir, eu acordarei a semana toda para trabalhar, mas eu continuo lá, no esconderijo do Altíssimo. Então o Salmo diz para nós que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e mais, descansa à sombra do Onipotente. Então percebam, quem é que pode vivenciar as mensagens ou a palavra desse Salmo? Quem habita no esconderijo do Altíssimo. Eu fiz um convite para você nessa noite, há alguns minutos atrás. Vamos sair daqui. Claro que você já entendeu o que é que eu quero dizer com isso, não é fisicamente, não é materialmente falando, mas você espiritualmente sai agora, talvez, daquilo que talvez acaba sendo um pouco mecânico para alguns, e vá para o esconderijo do Altíssimo, se você já não estiver lá. E descanse à sombra do Onipotente. E se você estiver neste lugar, neste esconderijo, neste abrigo do Senhor, aí você pode usar as palavras do verso 2. Aí você pode declarar com todas as letras: Ele é o meu refúgio. Ele é o meu baluarte. Ele é o meu Deus em quem eu confio. Ou seja, amada igreja, não é qualquer um que pode dizer: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha confiança. Quem é que pode dizer isto? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Se você está lá, se esse é o lugar que você mora, você pode então nessa noite dizer em alto e bom som: Ele é o meu refúgio. As tempestades estão por aí, más notícias podem chegar à nossa casa, nós não queremos. Mas neste salmo nós encontramos um Deus se revelando a nós, como em outros salmos. Nós não sabemos em que contexto esse salmo nasceu. Se esta pessoa estava em aflição, estava sendo perseguida, estava diante de algum perigo. Nós conhecemos outros salmos, sobretudo os salmos davídicos, em que Davi, em muitos momentos de angústia, de perseguição, de traição, Davi rasga o coração na presença de Deus. Esse salmo é um daqueles que você lê, como ontem à noite, mais uma vez, para a glória do nosso Deus, eu pude pregar num culto no Salmo 23. Então essa semana eu estou morando nos Salmos, eu estou lendo Salmos, é o livro mais lido pelo povo de Deus, mas ontem eu preguei no Salmo mais conhecido da história, o Salmo 23, e nessa noite nós estamos lendo, se não é o segundo, está entre os 5 mais conhecidos do Saltério, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer, sem sombra de dúvidas: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, é o meu Deus em quem eu confio. E aí agora é interessante, você vai ver esse jogo de palavras, em dado momento, aparece como se fosse um diálogo, alguém está falando: você que habita no esconderijo do Altíssimo, você pode dizer, aí você diz, e eu vou dizer: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Aí a pessoa volta a falar com você, é Deus falando certamente: pois Ele te livrará do laço dos passarinheiros e da peste perniciosa. Já foi lido nessa noite o Salmo 124. E uma parte do verso 124 disse assim: nós fomos libertos como o quê? O pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, porque o nosso socorro está
em o nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, é claro que o pior laço que poderia estar na minha vida já foi rompido na cruz. Eu era oprimido, escravo do diabo, e você também, escravo do pecado, mas nós somos livres, nós fomos libertos em Cristo Jesus. Você pode ter certeza disso. O inimigo continua ainda bufando ao nosso derredor, como um leão furioso, tentando nos destruir, tentando nos tragar. O nosso velho homem, a nossa carne, continua gritando dentro de nós. O mundo continua nos seduzindo. Mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, e se o Senhor é o teu refúgio, o teu baluarte, e o seu Deus em quem você confia, não tenha medo das coisas que podem acontecer. Aí eu creio que eu não farei a exposição versículos por versículo desse salmo nessa noite, mas a ideia central que eu vou trabalhar está aqui nos primeiros versos desse salmo. Olha agora o que nos diz o versículo 4. Agora eu quero convidar você para ler comigo esse versículo. Versículo 4 do Salmo 91. Vamos lá? Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Quando você escuta esse versículo, ou agora que você leu, você lembra de alguma criação de Deus? Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. Às vezes, a palavra de Deus emprega a linguagem humana, e faz uso até do reino animal, das coisas que Deus criou, para ilustrar alguma coisa do cuidado de Deus por nós. Aqui nós estamos vendo o quê? Uma ave, uma águia, ou um outro pássaro qualquer. Eu li recentemente uma notícia que houve um incêndio aí numa floresta, nesses períodos que aconteceram esses intensos calores na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. E os bombeiros que estavam ali tentando conter as chamas, e um repórter se deparou com uma cena, depois que tudo já tinha sido devastado, tudo foi queimado. Um repórter foi mostrar a situação naquele lugar. E de repente o repórter vê uma ave, toda tomada de cinza. E ele pensou, não deu tempo de fugir, não deu tempo de escapar. As chamas consumiram aquela ave. E ele pegou um pedaço de graveto e cutucou na ave, pensando, será que ela está morta? Será que ela está viva? E quando aquele repórter cutucou naquela ave, saíram 3 filhotes debaixo daquela ave. Estavam vivos. Você pode imaginar o que aconteceu com essa ave mãe? O que foi que ela fez? Na hora do incêndio, ela chamou os seus filhotes, colocou eles debaixo da asa, e o fogo queimou as suas asas, as suas penas, mas os seus filhotes estavam protegidos debaixo das suas asas. Se você visse essa cena, talvez você até se emocionaria. Meu Deus, que coisa linda, que lição linda. Mas eu quero te levar a pensar que Deus faz isso com você. Todo dia. Toda hora. Mesmo em momentos que você não percebe. Nós estamos, amada igreja, sob as asas do Altíssimo. O Senhor Jesus até chorou diante de Jerusalém, não falou? Ele disse, eu queria fazer que nem a galinha, que chama os seus filhotinhos, os seus pintinhos, e as abriga debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram vir. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os seus profetas ainda hoje. Jesus, quando estava para entrar em Jerusalém, ele também usou essa analogia. E Deus está falando nesse salmo, eu sou o Altíssimo que te guarda, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu baluarte, eu sou a tua confiança. Se esconda debaixo das minhas asas, e eu te garanto uma coisa, você estará seguro. Não tem lugar melhor. Às vezes nós estamos tentando abrigo em outros lugares. Tem gente que tem procurado refúgio em outros lugares. Eu quero te dizer, pare de perder tempo.
Não existe refúgio e segurança maior do que estar debaixo das asas do Altíssimo. E ele começa a falar, ainda nesse salmo, nessa sequência, que se você está então no esconderijo do Altíssimo, se você está à sombra do Onipotente, se Ele é o teu refúgio, se Ele é o teu baluarte, se Ele é a tua confiança, se Ele está dizendo para você, fique debaixo das minhas asas e você estará seguro. E ele usa aqui no final do verso 4 a expressão de que a sua verdade é pavês e escudo. Sabe o que significa isso? É a ideia de os acessórios de um soldado. É uma armadura revestida, ele está com a armadura e ainda está com o escudo. Deus está dizendo que a palavra, a sua verdade, ela nos protege. Olha como é importante você meditar na palavra. Não tenha medo das coisas que vão acontecer. Olha a sequência agora do Salmo 91. Ele vai descrever coisas assustadoras, que nos amedrontam sim, mas se você estiver debaixo das asas do Altíssimo, você estará seguro. Verso 5 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Percebam, catástrofes, situações que muitas vezes fogem ao nosso controle. Mas por que não há desespero em nós? Porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou repeti-la. Aquele voo que estava uma turbulência terrível, a tripulação que está preparada para enfrentar situações adversas num voo, a própria tripulação daquele avião passou mal. Tamanha foi a turbulência naquele voo. Todos estão ao seu modo, rezando, clamando, fazendo alguma coisa. Alguns até começaram a mandar mensagem ou gravar mensagem para os familiares, porque pensou, acho que a gente não vai sair vivo dessa. Mas tinha um garotinho que estava tranquilo, brincando ali, sentado numa das poltronas do avião, e todo mundo ficou impressionado com aquela criança. E alguns falaram assim: você não está com medo? Ele falou: não. Mas por que você não está com medo? O meu pai é o comandante desse avião. O meu pai está lá na cabine. Nós vamos pousar. Eu confio no meu pai. Você confia? É interessante que a nossa confiança é até a página 5, na verdade, ou às vezes até a página 2, não chega nem na 5. Eu não estou propondo que você faça isso, aí é uma outra história, é uma hipérbole que eu vou cometer agora. Não sei se já aconteceu isso, mas tem aquela história, né? Tem gente que diz que fé é um salto no escuro, que o rapaz coloca um cabo de aço para atravessar o vale do Anhangabaú, e ele atravessa com um carrinho, e ele vai para um lado e para o outro, e todo mundo aplaude ele. Ele é o máximo. Ele diz: vocês confiam que eu consigo atravessar? E todo mundo: sim, eu confio. Ele falou assim: então senta no carrinho, eu vou levar você. Vocês acham que alguém se habilitou a sentar no carrinho? Por quê? Ele não atravessou 2 vezes, ele foi e voltou, não aconteceu nada. Mas por que você não senta no carrinho? Você não confia. Às vezes nós fazemos isso com Deus. A gente não confia. A gente fala que confia, mas é só um probleminha chegar e tirar você do seu conforto, da sua zona de conforto, como gostamos de falar, você grita. Você se desespera. Ah, pastor, mas eu não posso gritar. Não. Salmo é um texto que mostra para nós, um livro, melhor dizendo, que mostra muitos momentos em que o salmista grita, em que o salmista clama, em que o salmista pede misericórdia, em que o salmista pede socorro. Mas Deus nessa noite está falando neste texto: se esconda em mim. Não tenha medo do terror noturno, não tenha medo da seta que voa de dia, não tenha medo da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esse salmo ele é muito perigoso em que sentido? Se você tirar alguns versos e tentar fazer teologia isoladamente deles, como esse verso que vem agora: caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Já vi tanta gente falar isso. Pastor, eu sou imune, nada me atinge, nada me pega, cai 1000 daqui, 3.000 para lá e eu estou firme. Ah, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia.
essa sua segurança não é sua. Você só pode experimentar esse salmo na sua integralidade, de ver pessoas caindo de um lado e do outro, e você não sendo atingido, se você habitar no esconderijo do Altíssimo, e descansar à sombra do Onipotente, e ficar debaixo das asas do nosso Altíssimo. Aí sim, você pode continuar a leitura, e vai descobrir que somente com os teus olhos você contemplarás e verás o castigo dos ímpios. E mais uma vez você vai falar no Salmo. Por quê? Verso 9, vamos ler todos juntos? Não precisamos ler o pois disseste, vamos declarar aquilo que nós cremos e devemos viver. O verso 9: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Só vocês. Por que temer? Ele é o teu refúgio, Ele é o teu esconderijo, Ele é o teu abrigo. Então descanse à sombra do Onipotente, habite no esconderijo do Altíssimo. Mas ainda assim, nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Outro versículo perigoso, que tem pessoas que tiram ele do contexto e dá margem para a heresia. Verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aí para aqueles que vão para o lado que crente não pode ficar doente, que crente não pode ter depressão, aí já fala, não pastor, está errado, ó. Chegou doença lá em casa. Eu não tenho prazer em dizer isso, mas na casa do justo também tem luto. Na casa do justo também, às vezes, o diagnóstico não é bom. Você faz o seu check-up e descobre que é uma enfermidade que tirou o seu chão. Pronto, você vai se desesperar. Deus falhou, Deus não cuidou de mim, não adiantou nada eu ficar escondida debaixo das suas asas. Olha aí o resultado que saiu do meu check-up. Não, meu irmão, não fala isso. Permaneça lá, o Senhor ainda vai continuar cuidando de você. O Senhor vai continuar cuidando de você. A Helenivação tem um ministério já de quase 40 anos de capelania hospitalar, e ela tem lindos testemunhos que ela conta tanto do Hospital das Clínicas como o Hospital Emílio Ribas. E ela estava no setor infantil do Hospital das Clínicas e ela foi conversar com um menininho que estava com uma doença terminal. E quando você trabalha nesse ministério da capelania, na nossa igreja nós temos vários irmãs e irmãos que trabalharam e trabalham na área da saúde. Quando uma capelania existe num hospital, uma das regras, ou talvez a regra número 1, não prometa cura para o enfermo. Você não entra num quarto e diz, você vai levantar daí, em nome de Jesus. Eu sei que Jesus pode fazer aquela pessoa levantar da cama, mas você não pode fazer isso. Tem muitos hospitais fechando as portas para o serviço de capelania por falta de sabedoria de alguns capelães. A nossa irmã Eleni, com a sua equipe, e eu fui treinado por ela, nos ensinaram coisas que devemos e não devemos fazer. Mas ela conta que ela começou a ler a Bíblia com um menino. Infelizmente, o seu caso era um caso, humanamente falando, sem solução, mas ela sabia, a palavra final vem de Deus, o médico dos médicos. E um dia ela estava contando a história de Jesus atravessando o mar da Galileia, e que a tempestade veio, e que Jesus estava dormindo no barco, mas que Jesus acalmou a fúria do mar, e eles chegaram do outro lado. E aquela criança amou essa história, falou assim, então tá bom. O barco está balançando muito, as ondas estão muito altas, mas Jesus está comigo, tia Eleni? Sim, Ele está. Ele nunca te desamparará. E ela passava periodicamente naquele quarto, e como você está? Eu estou bem, tia Eleni. Jesus está comigo no barco, mas tia, está entrando água no barco. Toda semana, tia Eleni, eu estou bem, Jesus está comigo no barco, mas continua entrando água no barco. Ela não sabia explicar àquela criança o que era aquela metáfora que ela criou na cabeça, mas ela estava partindo. E um dia a Eleni entrou no quarto e a cama estava arrumada. Ela foi essa enfermeira de plantão do andar e falou assim, e aí menino? Ele faleceu nesta manhã. Mas ele morreu sabendo que Jesus estava com ele. Irmãos, às vezes nós passaremos por dificuldades sim.
Mas esse salmo está dizendo para nós que você pode descansar à sombra do Onipotente, que você pode habitar no esconderijo do Altíssimo, que você pode se colocar sob as asas e lá estará seguro, porque o Senhor cuida de você. Mas olha que coisa linda, Deus ele utiliza os seus anjos para cuidar de você. Eu sei que isso aqui também é perigoso. Você não precisa descobrir nessa noite quem é o seu anjo da guarda. Teve uma época aí que surgiu uma igreja aí que disse que você tinha que descobrir o nome do seu anjo para ele guardar você. Então, eu quero te apresentar um anjo que você sabe o nome dele. Jesus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas os anjos existem, sim ou não? Existem. Você já viu algum anjo? O escritor aos Hebreus diz que tem pessoas que hospedaram anjos em casa sem saber. Aí você diz, nossa, como isso, pastor? Está na palavra, não está? Eu creio que Deus continua dando ordem aos seus anjos, como deu no Antigo Testamento. Em vários momentos da história dos seus servos, os anjos apareciam. No Novo Testamento, sobretudo, na chegada de Jesus, no anúncio para Maria, no anúncio para Zacarias e Isabel, quando Jesus nasceu, em muitos momentos, quando o apóstolo Paulo no seu ministério muitas vezes recebia as visões, os anjos estão a serviço do Senhor, para nos guardar, para nos proteger. Por isso você pode, com esse salmo, descansar à sombra do Onipotente, habitar no esconderijo do Altíssimo, porque aqui diz assim no verso 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O Salmo 121 diz que o Senhor é a nossa sombra, à nossa direita. Aonde você for, o Senhor estará com você. Às vezes nós empregamos algumas figuras de linguagem na Bíblia para facilitar a nossa compreensão, mas você não deve entender isso ao pé da letra. Eu tenho que descobrir o nome do meu anjo. Ô anjo, bom dia, você está aí do lado? Então vamos embora, vou para o terminal, vou pegar o trem. Mas eu assisti um filme, pastor, que o anjo ia junto. Irmãos, minha irmã, isso é filme, isso é ficção. Mas eu creio que os seres angelicais estão a serviço de Deus. E ao longo de toda a história, eles sempre foram instrumentos nas mãos do Senhor. Deus tem os seus servos, valorosos seres angelicais à sua disposição. Um exército deles. Deus nos guarda e nos protege. O verso 12 diz que estes seres angelicais nos sustentarão nas nossas mãos para que nós não tropecemos em alguma pedra. Dará ainda a nós a força, a coragem para pisarmos o leão, a áspide. Por quê? Porque o Senhor se apegou com amor a nós, e Ele nos livrará, e Ele nos colocará a salvo, porque Ele conhece o seu nome e o meu nome. E aí vem o verso 15, que eu quero ler com vocês mais uma vez. Na verdade é a primeira vez, não é? Verso 15, igreja. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. O que diz o Salmo 23, o versículo 4 mesmo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O salmista aqui está nos ensinando já no término desse salmo, de que você pode invocar o Senhor. Mas para você invocar o Senhor, onde é que você deve estar mesmo? No esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, debaixo das asas do Altíssimo, e Ele te protegerá, e Ele te guardará. E você poderá entender que no dia da angústia, ninguém aqui está isento de passar pela angústia. O Salmo 86, verso 7 diz assim: no dia da minha angústia, clamo a Ti, porque Tu me responde. Tem alguém angustiado aqui nessa noite? Está enfrentando alguma luta? Ninguém sabe. Nem quem está à sua direita, nem quem está à sua esquerda, nem um membro da sua família, mas você vem guardando isso no coração. Clame ao Senhor. Corra para os braços do Senhor. Chore na presença do Senhor. Se abrigue no Senhor.
Encontre proteção no Senhor. Meu irmão, minha irmã, não saia deste lugar nessa noite sem você ter essa bendita promessa renovada no seu coração. Eu vou morar no esconderijo do Altíssimo, eu vou descansar à sombra do Onipotente, eu vou me colocar debaixo das asas protetoras do meu Deus, porque ainda que venham muitas lutas, eu estarei seguro naquele lugar. Este é o lugar que Deus me quer nessa noite. Este é o lugar que Deus te quer nessa noite, no esconderijo do Altíssimo. Eu gosto muito de um versículo para nós terminarmos essa noite, que está no Salmo 32. E eu convido você a ir lá comigo, fazendo uma ponte aqui, uma ligação com o Salmo 91. Verso 7. Salmo 32. Verso 7. Vamos ler a uma só voz? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vou fazer uma confissão aqui para vocês. Às vezes, como pastor da igreja, isso já acontece aqui e já aconteceu muitas vezes em outros lugares também. Às vezes eu entro para começar o culto com o coração angustiado. Alguma notícia que eu fico sabendo um pouquinho antes do culto, algum assunto que nós sabemos que temos que resolver, é normal, o pastor tem que cuidar do rebanho, junto com os presbíteros. Nós às vezes temos muitas demandas. Há até amigos meus, pastores, que dizem que ele evita fazer reunião antes do culto para não tirar ele do foco, para ele estar concentrado no culto. Não vamos criar essa regra aqui, mas lá na Coreia, uma das igrejas presbiterianas da Coreia tem uma porta, literalmente aqui, ó. Tem algumas igrejas que tem isso ainda. E atrás dessa porta é a sala pastoral, mas essa sala ninguém entra, só o pastor. Ele fica lá em oração. Quando ele escuta o prelúdio, ele abre a porta e vai direto para o púlpito, para não ter nenhuma interferência, porque ele quer estar mesmo focado no culto. Não sei se você se prepara para vir para o culto, ou você vem com 500 coisas na cabeça, 1000 coisas, fazendo planejamento da sua agenda da semana, pensando em algum problema que você tem que resolver. Aí você não se concentra no que vai acontecer aqui. Mas por que eu estou contando isso? Não é uma, olha, várias vezes. Às vezes eu me assento aqui, o coração um pouco apertado, uma preocupação está inquietando o meu coração, aí a gente começa a cantar. A gente começa a louvar. Sabe o que acontece comigo? Deus me sara. Deus me cura. E eu subo aqui e prego a palavra de Deus. Várias vezes o Senhor já fez isso comigo. Coração apertado. Aí a gente começa a ouvir a voz de Deus pelos cânticos, começa a louvar. Por isso esse momento do culto é tão importante. Todos os momentos são importantes. A parte central é a exposição da palavra, mas esse momento dos cânticos, há quem diga até que é a hora que o Espírito Santo está afofando a terra do nosso coração, né? Para a semente do Evangelho cair. Deus faz isso comigo. Eu não sei se acontece isso com você, mas comigo é assim. Às vezes eu estou aqui, angústias momentâneas, mas que tirou um pouco assim o meu foco do que vai acontecer. Eu estou preocupado, questões periféricas que acontecem, porque você é o líder, você tem um olhar diferenciado, mas aí eu falo, não Senhor, não deixa eu perder o foco, não deixa eu perder o melhor. Eu não vim nessa noite aqui para reparar nisso ou naquilo, eu vim aqui para te adorar. E eu começo a cantar, e quando eu subo aqui, o Senhor já acalmou meu coração. É assim com você? Às vezes você chega agitado, chega com o coração acelerado, mas aí a liturgia vai transcorrendo, as partes do culto vão acalmando o seu coração, para que nesta hora você esteja como Maria, aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, diz meu Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Esse Salmo 32:7 então diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não saia deste lugar, não saia das moradas do Altíssimo,
não saia de debaixo das asas protetoras do nosso Deus, porque neste lugar você estará seguro, protegido. Se você não tem vivido lá, se você só visita este lugar de vez em quando eu passo lá, pastor, de vez em quando eu passo 5 minutos lá na casa do Altíssimo, eu te convido a mudar para lá. More lá, habite lá, viva lá, porque é o melhor lugar que você possa estar. Porque neste lugar há plena segurança, plena alegria, pleno cuidado, plena proteção. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.